Paz e misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos em São Paulo, no encontro vocacional da Diocese de Santo Amaro, e nós temos aqui dois irmãos da comunidade O Caminho, da fraternidade O Caminho. Estou aqui com a irmã Ariela. Paz e misericórdia, irmã. Paz e bem para a senhora. E também estou aqui com o irmão Jalvi. Paz e misericórdia, irmão. Paz e bem. E nós vamos começar, uma conversa muito boa sobre o carisma da fraternidade O Caminho, Qual é o carisma, irmã? Bem, o nosso carisma, nós resumimos eles como Jesus todo e todo de Jesus. Essa é a frase que abarca o nosso carisma, Que é ter uma profunda vontade, uma ousada pretensão de querer Ele por inteiro e ser dele por inteiro, O querer Ele por inteiro, no caso do nosso carisma, é Jesus em todas as suas, desde o momento da sua concepção, que a gente vê muito tem várias outras comunidades, instituições religiosas que tem algo específico, Ele no verbo encarnado, como o menino pobre em Belém, como o anônimo em Nazaré, como aquele que evangelizou, no seu percurso ali dos 33 anos, como aquele que é o crucificado, mas nós abraçamos ele como um todo, desde a sua concepção até a sua ressurreição, Então a gente traz isso no nosso carisma, E dentro disso, o nosso apostolado é para com os pobres, nos seus múltiplos rostos também, Onde o Senhor impele a nós, a servi-lo em todas as situações de pobreza, sejam elas, específicas nossas, no início, mediante as pessoas em situação de drogadição, Nós trabalhamos com chácaras de recuperação, tanto feminina quanto masculina, trabalhamos com sede sóbrios também, que é depois desse estado, de estar na nossa chácara, também como encarar o mundo, e ter uma nova forma de viver, uma nova forma de agir, diante da adicção, como lutar com isso também. Então nós também estamos para ajudar os filhos de Deus a perseverarem, na vontade de Deus, no seu só por hoje, Que lindo, irmã. Ou seja, vocês enxergam Jesus no rosto daquele irmão sofrido, que está nas suas múltiplas necessidades, e vocês também acabam se tornando, revelando a face de Cristo com a sua própria face, através da sua entrega. Parabéns. Irmão, e como foi o seu despertar na vocação, na fraternidade O Caminho? Começou nela? Não, eu já tive uma caminhada de vida religiosa, de 8 anos em uma outra comunidade. E depois de um tempo, depois de ter desistido dessa vida, me encontrei novamente com Deus no rosto do pobre, específico, refugiados venezuelanos. E ali, encontrando eles de uma maneira singela, a fraternidade se aproximou de mim, através dos meios de comunicação, música, e eu fui me encantando com aquilo. Mas talvez a chave principal seja a vida do nosso fundador. Quando eu conhecia a biografia da vida dele, eu não achava possível uma pessoa, num século que estamos, no modo de vida que estamos, que a sociedade vive, conseguir exprimir a experiência de Deus por meio de um carisma tão jovem. E eu decidi me interessar aos pouquinhos mais, Foi passinho por passinho. Aí decidi ficar 3 dias na casa dos freis. E isso já fazem 5 anos. Pois é, você é um testemunho de que é importante dar testemunho, Ser referência na vida do outro. Muitos desistem, caem, acham que não são mais dignos de serem levantados ou que não dá mais para começar porque não conseguem e se sentem envergonhados, e a vergonha acaba se tornando uma prisão, a revolta acaba se tornando uma prisão, não é verdade, irmão? Então, assim, eu não sei bem qual foi a sua experiência, mas sei que você caminhou, desistiu e retomou pela misericórdia de Deus, Ele te mostrou a face e você não resistiu. Mas qual conselho você dá a essa pessoa que está pensando em desistir? Ou aquele que desistiu, mas que dentro dele ainda há a inquietação do chamado, o que ele fez, o que ele precisa fazer, o que você fez, diante do que você viveu, como você pode aconselhar esse jovem ou essa pessoa que possa estar agora nos assistindo ou nos escutando? Então, como
um filho da misericórdia nessa intenção de se entregar novamente a Deus, principalmente aqueles que fizeram uma caminhada de desistência e esqueceram o chamado. Deus chama e ele não volta atrás. O chamado dele é eterno, o amor dele é eterno. Então, diante disso, calma, respira, esquece os teus conceitos, porque normalmente o que nos faz querer desistir ou não dar essa segunda chance? Medo, vergonha, o que vão pensar de mim? Mas Deus, quando Ele chamava, Ele parava, se abaixava, olhava nos olhos. Esse é o modo de Jesus agir, esse é o modo que nós o conhecemos. Então, se permita ser olhado por Deus, se permita. Foi o que eu fiz, eu dei espaço para Ele. Ele estava aqui, sempre na minha vida, presentes em tantos sinais, mas eu me permiti ser visto por Ele. E foi o suficiente. Isso mesmo. Irmã, qual a mensagem a senhora sente, né, diante da sua experiência vocacional, que a senhora quer deixar para esses que estão nos assistindo, esses nossos irmãos? Talvez alguns sejam aqueles que escutem e não saibam aconselhar alguém que sente o chamado. Às vezes as pessoas são acostumadas a dar o que recebem. Nós, com certeza, não fomos criadas para a vida religiosa. A gente aprendeu logo a brincar de boneca, a pensar em constituir uma família, ter um emprego ou algo do tipo. A realização num padrão da sociedade. Mas o Senhor, Ele é o que é e com Ele não existe padrão. Existe o que Ele especificou para cada um de nós. É muito importante que as pessoas saibam que nós somos únicos, importantes, né? Temos uma importância sublime diante de Deus, aos seus olhos. Então, nós somos únicos e muito importantes, né? E ser escolhidos por Deus é algo que não tem palavra para descrever, mas a gente pode dizer que vale a pena. Então, irmã, são muitos desafios, são muitos, digamos, ondas contrárias para levar as pessoas para longe da vontade de Deus. Qual o conselho a senhora dá diante do que a senhora viveu? Bem, primeiramente, sobretudo, é deixar se questionar, né? Porque no mundo de hoje a gente está meio que anestesiado, né? A gente vai seguindo o fluxo e é isso mesmo, né? Que a gente fala com nossos filhos, né? Para chegar à situação em que chegam os nossos filhos, nós chamamos de filhos prediletos, aqueles que estão em situação de drogadição e querem, né, fazer um tratamento, né? Para chegar a esse ponto, pelo fato de não saber lidar com a vida, né? Não ter base familiar, não ter pessoas que estavam ali ao redor para indicar, né, como lidar com as dificuldades da vida, porque em qualquer estado de vida a gente vai encontrar situações que vêm contrário, principalmente no mundo de hoje, qualquer uma da vocação, seja ela matrimonial, religiosa, celibatária, qualquer uma. O mundo, ele vai te instigar, né, a dizer que isso é uma mentira, que você está sendo preso. Mas assim, sobretudo, se questione do sentido real da vida, não só o sentido real, mas para quê, sabe? Para que eu estou aqui? Para que eu fui criada, né? Um sentido verdadeiro de viver, né? E dentro desse sentido encontrar a vocação, né? Que sobretudo a primeira é aquela chamada a vida, a segunda é a santidade, né? Só que essa santidade vai se dar aonde, né? Qual o estado de vida que eu sou chamada a viver a minha santidade, né? E a partir disso eu consegui acreditar, porque muito hoje o que aconteceu comigo, né? Deus, ele te dá essa grande graça, né? De, meu Deus, eu tenho uma vocação religiosa, né? E aí ele te mostra o carisma. Eu tenho carisma, mas quando foi comigo eu disse, opa, não vou dar conta. Não é pra mim, não, né? Lá no fundo, como eu dizia para uma das nossas irmãs, né? Quando alguém visita o stand vocacional, tem várias outras comunidades que ele vai ver, mas ele sabe, tocou lá no fundo do coração dele, ele sabe que é aquele carisma, onde Deus chamou ele, seja para ser um leigo associado, seja para ser um consagrado, seja para ser uma virgem consagrada, um celibatário, uma celibatária, mas há essa certeza no fundo da alma, né? E ter coragem, tenha coragem de dizer sim, tenha coragem de se lançar, né? Não é impossível, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar,
Né? Era algo que era bem difícil para mim acreditar, que Deus ia me capacitar mediante as minhas limitações, né? Mediante a minha realidade que eu via, né? A partir dos meus olhos, né? Mas de contemplar hoje, de fato, né? De ser essa obra da misericórdia de Deus, mas também de ser essa graça do impossível que era para mim. Era para mim impossível, mas Deus me mostrou que é real e é possível, né? Porque era na minha consciência pequena, no meu ideal pequeno, né? Mas Deus é como se... um exemplo, né? A gente tem aquilo que é a ideia do que é o planeta Terra, né? Mas é Deus que quer te mostrar o universo inteiro, né? Na sua grandiosidade, naquilo que Deus quer te dar. É isso a vocação, né? Ela não é pequena, né? Dentro dela se transforma numa grandiosidade de Deus, né? Da gente realmente ser fecundo, né? E ter sentido, né? Ser feliz nessa vocação, né? Seja ela qual for, qualquer estado de vida, ser feliz e abraçá-la com todas as exigências que ela tem. E isso nos faz ser completos, porque é como um exemplo que eu dava para uma das nossas vocacionadas, né? Nós somos parte do quebra-cabeça, só que a gente é uma peça, só que a gente quer ser outra peça, a gente quer aquela lá, a gente quer ser aquela outra, mas a gente no meio do quebra-cabeça nós somos aquela e temos que aceitar ser aquela porque tem uma outra que nós encaixamos, né? E nós somos felizes assim, né? Diante de todas essas realidades, né? Seja ela das exigências da vocação quanto daquilo que Deus nos dá como alegria dessa vocação também, né? É isso. É isso mesmo. Negar a Deus é negar a si mesmo, porque Ele é a nossa essência, Ele é o sentido da nossa vida, né? Como pode a criatura viver sem o seu Criador? Fazer a vontade de Deus é um sentido de vida e é aquilo que nos completa. Então, como o nosso fundador diz, vocação errada, vida frustrada. Então vamos juntos lutar para fazer a vontade de Deus, atentos a escutá-lo, atentos a enxergá-lo, enxergar a face de Deus. Quando Deus nos chama, Ele se revela para nós. Olha só, um Deus que vem ao nosso encontro, nós que somos tão pequenos e miseráveis, mas Ele vem com a sua misericórdia ao nosso encontro, né? E do jeito que nós estamos, Ele nos recebe e nos torna pessoas melhores do que merecemos ou do que podemos ser por nós mesmos. Porque, aliás, não chegamos a lugar nenhum por nós mesmos. Por isso que é muito bom a vida comunitária, né, irmã? Ter irmãos. Olha que linda a comunidade Fraternidade o Caminho. Tem várias realidades, né, de vivência vocacional, né, irmã? Tem um segmento feminino, um masculino, também tem um segmento secular. Sim, nós temos os leigos associados à nossa comunidade, né, que tem a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus estudos, mas vivem um carisma como nós. Chamados também a servir, né? Também. E também temos a outra vertente que é alguns agora que está surgindo, né, que são as missionárias e os missionários. Né, são casais na parte do núcleo dos irmãos, né, que eles tomam conta de chácaras, de casas, né, estão à frente como casais que deram tudo. E aí estão ofertando a sua vida como casal na vocação matrimonial dentro da nossa comunidade. Também no trabalho aos pobres, né? E a nós também, as meninas, temos uma leiga consagrada, né, virgem consagrada também na nossa comunidade, né, fazendo esse processo também de viver também a sua vocação dentro da nossa comunidade com toda essa radicalidade, né? Mas na vida leiga, né? Isso. Como já tem o tema, né, deste ano, tema vocacional, né? Vocação, graça e missão. A vocação não é apenas o chamado, mas ela é a vivência, que é a própria missão. Então você que está aí nos assistindo, você que está aí nos escutando, fique atento, porque várias experiências vocacionais vão ser transmitidas para você aqui no Encontro Vocacional, aqui no canal da Consolação, na Rádio Consolação FM. Aguarda aí, porque já voltamos com mais outras entrevistas. Obrigada, irmã Ariela. De nada, eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigada, irmão. Já ouvi. Deus o abençoe. Obrigado, a gente que agradece.